Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Então, 1939. Então você veja que assim, o fenômeno ele é bem mais antigo do que a gente imagina. Mas agora, por que não acontece na modernidade esses fatos que 2.000 pessoas conseguem ver? Mas tem. Tem? Tem. 2019? Tem casos, por exemplo, em jogos, em partidas de futebol, em que apareceu o fenômeno. Mas foi 80 e poucos, né? 82, teve um caso assim. Em 69, teve uma escola inteira em Linz, que os alunos, professores viram também, alguns moradores lá da região. Foi um caso investigado pela Força Aérea Brasileira. Na década de 90, a gente teve um show lá na Rússia, onde uma cantora famosa lá estava, e foi filmado, porque o pessoal estava lá, né, assistindo o show, e de repente eles saem do show e começam a filmar. Cara, tem vídeo objeto. disso? Tem vídeo. Você consegue achar no YouTube? Eu acho que é um documentário, eu não lembro agora o nome do documentário, mas tem essas imagens sim, são várias imagens, e tem essas imagens da década de 90. Então, vez ou outra, você tem casos envolvendo uma grande quantidade de testemunhas. Tem o caso, por exemplo, da escola Ariel na África, onde várias crianças e professores também viram. Tem um outro caso também numa escola, também foram centenas de testemunhos lá na Austrália. Mas a gente está falando de pré-smartphone, né? Anos 90 e tal. Por que agora não acontece esse tipo de fenômeno que um monte de gente consegue ver? Então, ocorre, só que fica restrito ao mundo ufológico, vamos dizer assim. Os pesquisadores têm acesso a esse material. É lógico, tem muita coisa que é lixo, tem muita coisa Montagem, que é né? erro de interpretação, fakes, né, na internet. Tem se proliferado muito desse tipo de coisa. Mas ainda existe alguns casos que, né, a ciência não consegue explicar. Não se trata de nenhum objeto voador convencional. E tem muito erro, né? Como eu falei, erro de interpretação. Por exemplo, o satélite Starlink, do Elon Musk, que parece aquele trenzinho, né, iluminado. Muita gente filmou isso aí, mandou para mim, aí pensando que tinha filmado uma frota de OVNI, mas não tem nada a ver. O efeito coma, que é o reflexo de uma fonte de luz mais forte, refletindo dentro da lente interna do celular ou da câmera. Então isso é muito comum. As pessoas vão fotografar o sol ou algum poste que realmente está com uma luz bem mais forte, e aí dá aquela luzinha verde do lado, que é o efeito coma. Qual então, é muito erro de interpretação. Qual é o caso mais recente confirmado? De OVNIs? Eu estou sabendo que tem alguns casos ocorrendo agora no Maranhão. São perseguições de pessoas lá da zona rural que estão sendo perseguidas por luzes. O que eles estão relatando? Que às vezes vão pescar lá e aparece essa luz e vem para cima deles. E eles... Mas esse aí não... sai correndo. É tipo aquele outro lá dos pescadores, né? Então, lembra muito o fenômeno do chupa-chupa lá, né? Que aconteceu na década de 70. Só que está ocorrendo agora na mesma região onde ocorreu na década de 70. Mas ele está sendo investigado ainda, né? Está sendo investigado. Teve em 2015, 2013, 14, 15, 16... ataques também a tribos indígenas do Acre. E o Rony Vernet, que é um pesquisador carioca, lá, ele conseguiu, junto ao SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, junto à FUNAI, alguns documentos falando e até vídeos dos objetos que foram gravados pelos indígenas e o pessoal cientista que está lá na tribo também fazendo investigações. E foi feito processo, eles pediram... inclusive para que o exército viesse fazer a segurança, porque eles não sabiam o que era aquilo. Teve uma moça lá que parece que perdeu o nenê também, estava grávida, caiu, mas deve ter sido por causa do tombo. Mas tem um rapaz, um indígena, que pegou a espingarda e ficou atirando no objeto. Tomou uma descarga elétrica e depois teve que ser levado pelo pessoal lá da tribo pro hospital. Isso aí está relatado onde? Em documentos oficiais também? Está em jornais, está em documentos oficiais da FUNAI,
vários locais. E aquela história... E não é só no Acre, tá? Você, ultrapassando a fronteira para o Peru, tem um local lá, chama Pucallpa, uma cidade de Pucallpa, onde tem também tribos indígenas e tal, e o fenômeno se manifestou da mesma forma naquele local. Só que lá foi até um pouquinho pior, porque lá eles viram até seres. E na tribo do Acre, eles não viram seres, só as luzes.